É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou editor do portal O Cafezinho desde 2010. Desde 2004, eu sou blogueiro independente e eu comecei a minha trajetória como jornalista justamente lutando contra o lawfare, mas por uma coincidência histórica do momento em que eu comecei minha carreira, do que com uma escolha acadêmica, uma escolha profissional. Porque quando eu comecei a escrever por volta de 2004, você tinha um processo político muito intenso contra o presidente Lula, que tinha sido eleito em 2002, e eu achava que tinha alguma coisa errada ali, que havia uma conspiração, eu chamava naquela época, eu lembro que eu cunhei esse termo, era muito raro alguém ainda ver a situação daquela maneira, como uma conspirata midiático-judicial, que era uma aliança ali entre grupos de mídia e grupos judiciais. Era o famoso mensalão, né? Então, eu comecei a escrever sobre isso, aquilo me obrigou a estudar questões que eu nem imaginava que fossem ser necessárias para a minha profissão. Eu lembro que, ao longo dos anos, eu fui fazendo muita amizade com pessoas do direito, com amigos juristas. O Rogério Dutra conheci alguns anos depois. E o direito começou a ser um universo que se tornou determinante para entender a política nacional, para atuar na política nacional, para atuar também no jornalismo. Porque, para você poder responder, para você entender, compreender o que estava acontecendo, você tinha que entender algumas questões básicas de direito. Então, eu fui estudar direito. Acabou sendo muito interessante, muito enriquecedor para mim. Você aprende nesse processo de luta política, de luta intelectual. O Lenny Streck, um famoso jurista, ele até cunhou o termo chamado luta epistemológica. Que é uma luta filosófica, a luta para você derrotar o inimigo pelo conhecimento. E foi uma luta muito bonita esses anos todos, que não está vencida ainda, uma luta para você entender a situação e você ganhar pela argumentação uma vitória democrática. A gente nunca passou pela nossa cabeça, por exemplo, fazer que nem esse pessoal dos bolsominions do 8 de janeiro, invadir o STF, quebrar tudo lá. A gente queria fazer, a gente entendia que havia erros muito graves que afetavam o processo democrático, e a gente queria fazer a luta democrática, e ela passava pela mídia, passava pelo jornalismo, que a gente entendia que o jornalismo era uma peça fundamental daquele ecossistema de injustiças, era uma perna fundamental, e era, inclusive, a perna que a gente tinha mais acesso, porque o sistema de justiça parecia muito fechado, muito bloqueado, o sistema político, de forma geral, também muito mais complicado, o sistema de comunicação era onde a gente podia atuar. Então, é um momento interessante da história do Brasil, porque você tinha um momento em que a internet ainda não havia nascido com a força que ela tem hoje, você tinha uma imprensa incrivelmente concentrada no país, com poucos conglomerados de comunicação familiares que dominavam de maneira avassaladora a política nacional. Esse é o Brasil que emerge, né, do processo de redemocratização, depois do processo inflacionário, quando você tem a vitória do Lula e você tem um processo de estabilização política no país. Essa é a situação política. A elite política ela tinha perdido o poder pelas urnas, com a vitória do Lula, mas ela detinha ainda o poder judicial, através de ligações de classe. Isso depois ficou cada vez mais claro para a gente, é uma outra questão que a gente pode falar aqui rapidamente, e também o domínio da mídia, que era muito claro que ela tinha o domínio da mídia, e era um domínio que, naquele momento, era avassalador. Uma reportagem do Jornal Nacional era praticamente irrespondível. Eu lembro que até tinha uma expressão que se usava naquela época, a opinião pública, né? Se falava muito sobre essa expressão,
Tem até a frase do Voltaire que eu vi ali, que a opinião pública é a rainha do mundo. Só que no Brasil, essa opinião pública, a gente começou a ver que era uma opinião publicada, não era opinião da sociedade brasileira, era opinião de meia dúzia de colunistas de jornal. Agora era muito forte, determinava os rumos políticos do país, determinava as decisões do STF. Eu lembro uma vez, o nível de assédio dos ministros do STF era impressionante, vindo da mídia. Todo o processo do Mensalão, ele foi um processo que ele nasce, em grande parte, do seu ritmo, da pressão que vinha da mídia. Era uma coisa avassaladora, é até difícil. O mundo mudou hoje, porque hoje em dia, como a mídia hoje ela é obrigada a responder de forma muito mais interativa com a internet, ela ou é obrigada a ser muito mais discreta, ou ela é obrigada, uma parte dela, a se radicalizar totalmente, como essa mídia de ultradireita que existe. Mas aqueles tempos foram tempos duros, em que eu lembro de um ministro de Estado, o Orlando Silva, que ele caiu porque ele comprou uma tapioca, né? Era uma coisa que hoje parece ridículo, mas fizeram uma campanha destruidora contra o Orlando Silva, porque ele comprou uma tapioca com cartão corporativo, e ele só poderia comprar essa tapioca dentro do perímetro de Brasília. Se ele saísse de Brasília, ele estava exatamente alguns quilômetros, alguns metros fora do perímetro, ele comprou uma tapioca numa lanchonete, uma coisa que poderia ser resolvida, inclusive, automaticamente por um estorno, né, uma tapioca. Aquilo gerou uma campanha na mídia contra Orlando Silva, dentro de uma campanha geral contra o governo Lula, para debilitar o governo Lula. Quando começa o Mensalão, é uma coisa muito, muito forte. É uma campanha que a gente nunca tinha visto uma coisa assim parecida. A gente tinha lido em livros de história a campanha contra Getúlio Vargas, que era uma campanha que tinha uma pegada muito moralista de acusar o governo de corrupção. A gente usava esse exemplo histórico. Fizeram a mesma coisa com Getúlio, fizeram a mesma coisa com Juscelino Kubitschek, fizeram a mesma coisa com Jango, estão querendo fazer com Lula a mesma coisa, usando essa cartada muito falsa, com muitos exageros, né? Mas a gente não tinha literatura, né? Depois, esse processo, na realidade, ele apenas se agravou, porque, apesar de todo o processo do Mensalão ele ter sido, de certa forma, absorvido pelo processo democrático, o Lula acabou se reelegendo, e todo o sistema político ele sacrificou alguns, né? O Pisolato, exemplo, fez alguns sacrifícios humanos e continuou achando que seria possível continuar sem resolver aquela questão. Não foi possível. Veio a Lava Jato, que foi, de certa forma, uma retomada do que a gente havia visto no Mensalão, mas com proporções ainda mais catastróficas, dessa vez com consequências realmente catastróficas para a economia nacional. E aí a gente viu que era uma questão que a gente não podia mais fugir, que a gente tinha que estudar a fundo aquela questão. Por isso que é importante você estar lançando o curso de Direito aqui. E a única maneira de estudar a fundo é estudando a fundo no direito. Tanto que a gente fez novamente mergulhos no direito para entender a questão. Fomos procurar literatura sobre isso, não encontramos. A gente sabia que tinha acontecido alguma coisa parecida na Itália, a Operação Mãos Limpas. Então, a gente não é possível que não tenha escrito alguma coisa na Itália, livros sobre isso. Fomos procurar livros, a gente encontrou poucos livros, encontramos alguns e voltamos aos clássicos, né? Voltamos aos clássicos, fomos reler todos os clássicos, no meu caso, nem ler pela primeira vez alguns clássicos, conversar com os amigos, e alguns livros que a gente encontrou que tratavam dessa questão. E, aos poucos, a gente foi ganhando autoconfiança, foi construindo uma massa crítica para fazer uma crítica segura sobre o processo, sobre como os erros judiciais do processo, como aquilo não se faz assim, não se conduz um processo dessa maneira. Então, a gente entrou já numa nova fase, né? A mídia
independente foi muito importante para isso, porque ela não tinha esse compromisso com aquele ecossistema golpista que já tinha sido estabelecido no país, né? Você tinha uma coisa muito clara, uma coisa, inclusive, foi um momento interessante em que você tinha praticamente toda a mídia brasileira comprometida com a Lava Jato, né? Já pulando para a Lava Jato. Foi a mesma coisa que o Mensalão, mas pulando para a Lava Jato, que é mais recente, e foi o caso assim, mais radical. Toda a mídia era comprometida com a Lava Jato. Era um compromisso de sangue, era um pacto de sangue com a Lava Jato. E era uma coisa muito impressionante, muito assustadora, porque parecia que a mídia estava disposta a destruir o Brasil, se fosse possível, mas ela não queria dar o braço a torcer. Então, a gente apelava para todos os argumentos. Não é possível que vocês queiram levar isso até esse ponto de destruir todas as grandes empresas brasileiras, de prender todos os engenheiros e cientistas. Chegou esses casos extremos do almirante Otto Pinheiro, que foi um caso muito escandaloso em função da imagem que ele tinha, muito forte, ser um dos pioneiros da ciência nuclear no país. Foi o cara que trouxe a usina nuclear, que criou uma tecnologia própria para o Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma tecnologia nuclear, uma das melhores do mundo, porque é uma das mais baratas e produtivas, inveja internacional, o mundo inteiro quer saber. E aí, meia dúzia de procuradores fizeram um relatório dizendo que o almirante Otto era corrupto, prenderam ele, a defesa dele em que ele você desviou 6 milhões de reais. Aí, quando a gente foi analisar o processo, o doutor Otto Pinheiro tinha ganho 6 milhões de reais em 20 anos em função de uma consultoria para uma empresa, uma coisa totalmente ridícula. E os procuradores achavam que sabiam mais ciência nuclear do que o doutor Almirante Otto, porque eles falavam lá, não, isso aqui não vale nada em relação à consultoria do Almirante Otto, como se soubesse de alguma coisa. Então, ficou muito claro, né? Então, a gente começou uma batalha muito dura contra esse autoritarismo judicial, em que fez muito mal ao país. A gente, na mídia independente, a gente entendeu que o nosso papel era fazer o contraponto à grande mídia nesse ponto. Então, foi uma batalha muito bonita que a gente participou, e aos poucos a sociedade brasileira foi mudando, você foi criando uma massa crítica a uma coisa que você tinha uma minoria absolutamente insignificante de pessoas que entendiam aquilo, foi crescendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma situação que a gente tem uma massa crítica importante, ao ponto de criar-se um curso de lawfare na Universidade Federal Fluminense. Você tem muita gente que entende isso. Ironicamente, a gente até está num outro ponto, em que você tem aí até a direita preocupada já com o judiciário, né? Agora, é uma coisa que a gente sabe como o judiciário é importante que ele seja independente, que ele seja forte. É muito importante. Agora, é importante que ele seja justo, né? Isso enfim, foi uma luta emocionante, a gente descobriu muita coisa interessante, a gente foi estudar a história, por que criaram-se as leis, né? Uma coisa que eu descobri, por exemplo, é que as leis foram criadas contra os juízes. Eu fui descobrir que as leis foram criadas para disciplinar os juízes, porque os juízes vieram antes das leis. Você tinha na República Romana Antiga, você tinha os patrícios, que eles tinham exclusividade dos cargos de magistrados na República Antiga. E você não tinha lei. Então, os plebeus se organizaram e criaram as leis das 12 tábuas, que é para obrigar os magistrados patrícios a seguirem as leis, não as suas opiniões arbitrárias. Eu lembro que eu vi no Louvre, na França, a placa a tábua, o código de Hammurabi, que é muito bonito, é inacreditável. As 5 primeiras leis do Código de Hammurabi são leis contra os juízes.
Se você é um juiz e se você comete uma injustiça, você vai pagar uma multa 10 vezes o valor da pena que você infligiu ao réu. E até penas mais duras, né? Porque afinal era Código de Hammurabi, né? Se você acusar um homem de assassinato e você não provar, você será executado. Então, era a lei do Código de Hammurabi. Mas o que é interessante é que a lei, em primeiro lugar, o juiz ele tem que respeitar a lei. Enfim, esse é o grande desafio, acho, assim, da nossa democracia, é ser um país governado por leis, não por juízes. Se a gente conseguir construir isso, né, com a ajuda da imprensa, da mídia, eu acho que a gente vai dar um passo muito grande para a estabilização política do Brasil. Obrigado.